Olá, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Lembrando da oração sempre do profeta Abacuque, né? Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Nós já estamos chegando ao final desse trimestre, irmãos. Passa muito rápido, concordam comigo? Né? Nós estamos chegando na lição de número 12 hoje, né? E ao longo desse trimestre nós temos estudado, né, sobre esse importantíssimo tema do avivamento da obra do Senhor e o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós, depois de estudarmos a lição de hoje, nós estaremos aptos a responder estas perguntas que nós vamos fazer agora, né? Qual o sentido do verbo andar na Bíblia? De que a natureza carnal é alimentada? Segundo os termos bíblicos, o que é carne? Também responderemos sobre o que são as características essenciais para a vida e o caráter cristão. O que quer dizer temperança? Esta e outras perguntas estaremos aptos, então, a respondê-las. Olha, irmãos, nós seguimos estudando com a bênção de Deus nesse trimestre, né? E você estudará conosco e nós temos certeza que Deus dará uma porção dobrada do seu Espírito a cada um de nós. Muito bem, né? Nós estamos muito alegres porque Deus tem oportunizado estarmos aqui. E chegando na lição hoje número 12, que traz o título Vivendo no Espírito, nesse primeiro trimestre de 2023, na EBD Adultos. Eu faço um agradecimento aí a Fernanda, ao Felipe e a todos, né? Texto áureo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Quando vivemos no Espírito, somos então cheios dele, né? E damos um bom testemunho, tanto para os santos como para o mundo. Quem vive na plenitude do Espírito, mergulhado no Espírito, cresce em conhecimento e também em graça. E tem uma vida, né, de conquistas, né? Não crentes para Jesus somente. Nós precisamos ser obreiros aprovados que não tem que se vergonhar também para o mundo. Já a nossa verdade prática, que é também o ponto central da nossa lição, diz que o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Vivendo cheio do Espírito Santo, irmãos, é refletir a glória do Senhor em nossas vidas. É transformar o mundo pelo poder do Evangelho. A plenitude do Espírito, então, é ser, é crescer na santidade, na graça e no conhecimento. Pois nós temos dupla cidadania, somos cidadãos dos céus e cidadãos também da terra. Além disso, viver em oração perseverante nós precisamos ter, vivemos em comunhão fraternal, adorando ao Pai em espírito e em verdade, por meio de uma vida santa e irrepreensível na presença do Pai. A leitura bíblica em classe está registrada em Gálatas 5:19 a 25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, com a já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que importante versículo, né? Versículos que nós aprendemos. No comentário da revista de Mestre, nós veremos que o verdadeiro avivamento espiritual
proporciona ao crente uma nova dinâmica de vida no espírito. Mesmo em meio às lutas, a batalhas espirituais, o homem que está em Cristo tem a certeza da vitória e se reveste do poder, agindo de acordo com a vontade de Deus eterno. A caminhada espiritual requer que o salvo tenha uma vida santa, consagrada, agradando ao Senhor em tudo e em constante oração, e em contato com o Eterno, ou seja, conectado com o Pai por meio da oração e da leitura da palavra, não é? Então, estas importantes reflexões nós vamos aprender hoje, né? Vamos ver os objetivos da lição? Número 1 é destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução na vida espiritual. O 2 é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o espírito. Estes e outros assuntos nós vamos tratar diretamente na lição de hoje. Leamos o versículo aqui que está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na leitura bíblica em classe, nós temos o contraste das obras da carne contra as obras de Deus. E aí, o apóstolo Paulo destacou que há uma batalha incessante entre a carne e o espírito, para que não façamos o que queremos. Está lá em Romanos 7, 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Esta batalha se mostra presente nas ocasiões em que intentamos praticar a vontade de Deus. Porém, o mal, o pecado, sempre está presente para nos impedir. Paulo conclui que somente a graça de Deus, mediante a ação direta no Espírito Santo no crente, pode resultar na obediência ao Eterno, a Deus, nosso Senhor. Então, precisamos estar meditando na palavra, orando sem cessar, conectados com Deus, como dissemos, e fortalecidos seremos pelo Espírito Santo. Aproveite para clicar aí no sininho, irmãos, para dar um like, deixar uma mensagem aí na nossa timeline, compartilhe o nosso material também, e nós vamos então prosseguindo com a nossa lição, né? E adentrando aí na introdução de hoje. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, passou e pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, gradativamente. Se a pessoa perseverar até o fim, está lá em Mateus 10, 22, na caminhada espiritual, então o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário o quê? Andar no Espírito. Conforme o apóstolo Paulo traz, né? Combati o bom de combate, terminei a carreira e guardei a fé. Né? Agora me estás reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. A palavra-chave de hoje é espírito. No hebraico, ruá. Do grego, pneuma. E no latim, spiritus. Nas três línguas clássicas, o termo espírito comporta o mesmo significado: sopro, hálito, vento, princípio de vida. O seu significado teológico, todavia, vai muito além, pois o espírito é a parte imaterial que o Supremo insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida, um movimento, a semelhança de Deus. E o seu mais alto significado é que Deus é espírito, João 4, 24. Tópico 1, a vida no espírito, andando em espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem sentido figurado de viver, experienciar,
praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Está lá em Gálatas 5,16. O andar em espírito com E minúsculo e tem significado espiritual grande e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, guiada por Deus, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É ter uma vida espiritualmente avivada. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nosso comentário. Prezados irmãos, neste primeiro tópico, nós podemos compreender que este andar que o apóstolo Paulo se refere não é uma trajetória pequena, mas é uma longa caminhada. É caminhar rumo a Canaã celestial, pelo caminho que conduz à salvação, que é Cristo Jesus. Porque além de ser a verdade, ele é o caminho. Subtópico 2, por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Lá também na lição de hoje, no texto, a gente traz isso daí, Escrevendo aos Romanos, o apóstolo disse, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Por isso que nós andamos no Espírito, sendo salvos, nós temos a vitória sobre o império do pecado e da morte. O apóstolo Paulo me deixou em suas cartas ensinamentos preciosos que podemos compartilhar com todos. Lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz assim: não sabeis, vós, que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Essa é a nossa esperança. Subtópico 3, como andar em espírito. Não é fácil andar em espírito. Infelizmente, o nosso comentarista traz aí que a nossa inclinação é carnal, herdada do pecado adâmico, inerente a todos os seres humanos. E isso faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, nós nos tornamos novas criaturas pelo processo de salvação do novo nascimento. E quando nós nos batizamos, morremos para o mundo e nascemos para Deus. Entretanto, nós precisamos cultivar o relacionamento espiritual e perseverar nele com Deus. Para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo, como Efésios 5,18 traz para nós. Então, amados, correr uma corrida de 100 metros não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos correndo uma maratona. A nossa caminhada rumo a Canaã celestial, como Jesus disse, que precisamos negar a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz e segui-los, para que possamos alcançar a vida eterna. O outro ponto, e é um fato, que a maratona espiritual que nós estamos, devemos ter esperança e não ser demasiadamente fanáticos, mas nós precisamos ter temperança, ser submissos ao Senhor, mas sendo obreiros experimentados na palavra e fortes no agir, fazendo a obra de Deus com afinco, com perseverança, com dedicação. Deus, nós temos na parábola dos talentos lá, não pode enterrar o talento que Deus te deu, não. Vai granjear outros talentos. A sinopse 1, ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Santa Palavra de Deus, ela precisa estar em nós e nós vivermos nela. Por isso, amados,
que nós precisamos estar sempre alertas, como um bom escoteiro do Senhor. O confronto entre a carne e o espírito. Carne versus espírito. O comentarista pastor Elinaldo Renovato, inspirado por Deus, nos traz agora o contraste, já no primeiro tópico, né? E nós vamos adentrar neles agora. Em termos espirituais, a maior luta da vida do crente salvo, a natureza carnal, herdada de Adão. Ela é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como exemplo, nós temos a mulher de Ló. A ordem, irmãos, era não olhar para trás. E o que significava olhar para trás quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruído? O próprio Jesus nos dá a advertência em Lucas 17:32. Essa advertência do meigo nazareno reverbera até os dias atuais aos nossos ouvidos. Não devemos nos esquecer da mulher de Ló, do que ela fez de sua desobediência, pois ela olhou para trás quando a ordem de Deus era para que não fizesse isso. A mulher de Ló aconteceu o quê? Morreu instantaneamente e se transformou numa estátua de sal. Ela olhou ou desejou olhar, provavelmente com saudade de Sodoma, por curiosidade, mas o certo é que ela desobedeceu a ordem divina, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, como nós estudamos, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 de João 2, 15 e 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, pelo materialismo, né? A bandeja do inimigo, irmãos, parece florida, parece aconchegante, mas no final é fake news, é notícia falsa. Vistam-se, precisamos nos vestir das armaduras de Deus e ficar firme contra as ciladas do maligno, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades que estão no mundo espiritual, né? Em trevas. E nós estamos com uma luta travada contra esse mal das potestades, né? Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. As pessoas se esquecem de procurar e agradar ao Senhor. E aí o inimigo entra e a própria natureza carnal, que é corrompida pelo pecado, não por acaso, né? Então o apóstolo Paulo traz esses ensinamentos e admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito, lá em Gálatas 5, 16 e 17. As obras da carne, em termos bíblicos, o grego sarx, a carne, a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola do Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários às santidades exigidas por Deus, irmãos. Há uma lista de pelo menos 15 itens aí, né? Que são obras da carne, que podem ser classificadas em diversas categorias. Práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano, vícios e maus hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Duro, né, meus irmãos? Mas é a palavra de Deus. A sinopse 2 traz o seguinte: em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente. O inimigo vai estar ao nosso derredor, bramando como leão,
buscando nos tragar, mas nós temos que clamar ao Senhor. E anjos continuarão ao nosso redor, nos defendendo. No dicionário bíblico Wycliffe, da CPAD, no sentido ético ela faz referência à natureza carnal, ou à disposição no homem que é propensa a pecar e que é antagônica a Deus. Está lá em Gênesis 6:12, Romanos 7:18, entre outras tantas referências. Este é o uso mais importante para o cristão. A carne ou a natureza caída cobiça e guerreia contra o espírito, quando este opera através de uma nova natureza, o que pode resultar em uma paralisia ou derrota espiritual. Está lá em Gálatas 5:17-24. Essa condição vencida pode ser seguida dessa maneira. Aprendendo a distinguir entre as obras da carne e as obras do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, quando nós estamos estudando. Outra coisa, percebendo pela fé que a natureza caída já está sob condenação, embora ela ainda não esteja removida, e, portanto, o Espírito Santo pode habitar, e de fato habita, o crente. Outro ponto é rendendo-nos e sujeitando-nos à direção orientadora do Espírito Santo, o que é mencionado como andar em espírito. Tópico 3, o avivamento pelo fruto do Espírito. Subtópico 1, fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são as características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. É muito sério, irmãos. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé, não pode ter gozo e não ter alegria, não pode ter benignidade e bondade ou sem ter a temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado ao outro. Eu achei completíssimo e muito didático aí esse próximo tópico. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Na Bíblia, amor ou caridade vem do grego ágape. É mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Filipenses 1:9. Gozo, que vem do grego chara, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. E aí tem Filipenses 1:4. Paz, eirene, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Longanimidade, macrotúmia, é a paciência para suportar as diversidades, os defeitos do outro. Benignidade vem do grego cheristotes, é a qualidade que é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Bondade, agatsomne, referente àquele que é bom. Fé vem do grego pistis, não é fé natural, mas é fé produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras sagradas. Mansidão vem do grego prautis, diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Temperança vem do grego ekrateia, e quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Muito didático esse tópico que o nosso comentarista nos traz nessa lição. Muito bacana. E é importante, então, relermos, rememorarmos, voltarmos um pouquinho aí, passarmos de novo para a gente gravar, Tópico 3, subtópico 3, contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões
e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está lá em Gálatas 5, 23 a 25. Que Deus nos ajude, irmãos, a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Né? É viver, né, sempre na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Na carta aos Gálatas, tinha por objetivo exortar os crentes que haviam formado as igrejas locais, fundadas por Paulo na sua primeira viagem missionária, sobre a influência, né, dos que haviam recebido o título lá de legalistas, ou seja, crentes judaizantes que estavam convencendo os gálatas que era necessário cumprir a lei de Moisés para ser cristão. Nessa carta, portanto, Paulo preocupa-se em mostrar aos crentes da Galácia, região da Ásia Menor, que a vida cristã independe da lei e que os crentes em Cristo Jesus não estavam mais sobre o domínio da lei de Moisés, mas que doravante desfrutavam da liberdade cristã. A lei havia sido uma necessidade para conduzir o povo de Israel a Cristo, mas uma vez Cristo tendo vindo, a lei havia cumprido seu papel e nada mais poderia representar em termos de meio de salvação. Paulo queria dizer que a lei de Moisés não foi dada para gerar frutos, pois nela não estava o espírito de vida. Ela foi dada para controlar as obras da carne. Essas obras são diferentes dos frutos. Obra é o resultado de um trabalho. A obra é feita, não é gerada. O fruto, ao contrário da obra, tem que ser gerado por um organismo vivo. E este organismo vivo é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sinopse 3, o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Não dá para separar. São interligadas sempre. Conclusão: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus. Que maravilha, né, amados? Pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne, conforme nós vimos lá em Gálatas 5,16. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito, que são o quê? Amor, que nós aprendemos, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Nós precisamos até estar inculcados com isso. Por isso, Deus concede as bênçãos em abundância sobre os crentes que vivem e andam no Espírito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Chegamos ao final aí, vamos deixar uma reflexão que está em Romanos, capítulo 12, versículos 10 a 18. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com que os se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, não sejais sábios em vós mesmos, e ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Que maravilha esse texto bíblico. Ele fecha aí a lição de número 12 que nós aprendemos hoje. Nós estamos chegando ao final desse trimestre, temos só a última lição. E este trimestre, irmãos, traz a importância do avivamento espiritual. Precisamos
estar em Cristo Jesus. E aqui nós trazemos uma pequena ilustração. Tinha um crente que era novo convertido, chegou na igreja, estava lá sentado, né? E aí o irmão dando glória a Deus, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Aí o outro crente, que era um crente já de muitos anos, falou: rapaz, o que você está fazendo isso daí, tão né, aí fervoroso? Então fica tranquilo, rapaz, fica aí ouvindo a palavra, não precisa ficar, né, glorificando dessa forma, não. Aí ele falou: não, eu vou ficar cada dia mais fervoroso, mais buscando a Deus, mais sentindo a sua presença, buscando me aprofundar no oceano do Espírito. E vou glorificar o Senhor mesmo, vou dar aleluia, vou dar glória a Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. E aí o crente mais antigo falou para ele: um dia eu também fui assim, rapaz, quando eu estava novo convertido. Agora não, agora eu já estou mais tranquilo aqui, não faço mais isso não. Aí o novo convertido falou assim: olha, se eu, quando tiver muitos anos de crente, chegar próximo desse estágio aí, eu aceito Jesus de novo e volto a ser novamente, viver novamente o primeiro amor. Então, assim, eu quero estar, né, nadando nesse oceano do Espírito, me aprofundando, mergulhando, né, constantemente. Então, assim, é importante, né, nós trazermos ilustrações nas nossas aulas para buscar, então, como Jesus sempre fez, né? E aí, né, chegando ao final desse trimestre, vamos pedir a Deus que Ele nos avive sempre e que nós possamos estar mais próximo de Deus a cada dia. Pai amado, nós agradecemos por este material, por essa lição, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Perdoai os nossos pecados, nos exaltamos a Ti na beleza da Tua santidade. Abençoai a todos os irmãos que estão conosco em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana.